Méritos à clínica. Escuta o seu corpo. Sim, a escuta, ela não é só do psicológico, ela não é só da fala, da associação livre. A escuta vem primeiro do seu corpo. Você tem o poder de escutar esse corpo? Você tem o poder de sentir o seu sintoma, de perceber o seu sintoma e o que ele representa para você no cenário psicológico daquilo que é você. Porque quando a gente recebe pacientes no consultório que eles nem sabem o sintoma que sente, ou que eles nem percebem aquilo que atravessa a própria escuta de si mesmo, eles estão perdidos no tempo e no espaço, quase que obnubilante nas suas próprias questões. Aqui é necessário, sim, que você se volte um pouco para você procurar um psicanalista, para você se sentir numa necessidade ou mesmo numa permissão, porque a psicanálise não é para qualquer um. A psicanálise é para quem pode, não é para quem pode só financeiramente, isso também, tá? Porque não é barato, mas a psicanálise é principalmente para quem consegue arcar com aquilo que é você. Porque se você não consegue arcar com aquilo que é você, você vai estar fazendo o nada do nada. Agora, se você consegue arcar, se você consegue pagar por aquilo que é você, porque o pagamento, ele não tem a ver com valor, né? O pagamento, ele tem a ver com aquilo que você investe em você mesmo. Se você não investe muito em você mesmo, você não vai conseguir entender e nem aproveitar aquilo que a psicanálise pode dar para você como retorno, que é um retorno principalmente daquilo que você percebeu, né, nas nuances, ou mesmo naquilo que você percebe que é ou que tem potencial de se melhorar em você mesmo. Por isso que a psicanálise, aí fala assim, a psicanálise é para elite, é da elite, é uma coisa elitizada. Não, a psicanálise não é uma coisa elitizada. Na verdade, a psicanálise é para quem paga o preço de querer saber aquilo que é você. E muitas pessoas não querem pagar o preço. Por quê? Pagar o preço vai custar abrir mão daquilo que vocês estão acostumados. Vai fazer você abrir mão daquilo que você não quer abrir mão, entendeu? E às vezes a gente é colocado numa posição de posições para a gente poder abrir mão de alguma posição que é aquela posição mais confortável. E aquela posição mais confortável, às vezes, não é aquilo que é você. É aquilo que você nega de você mesmo e que você coloca quase como uma forma de camuflar algo que realmente é você. E no momento que você camufla, você passa a não ser você mesmo. Você passa a ser algo que você fantasiou, ou você passa a ser algo que alguém fantasiou de você, ou você passa a ser algo que te coloca numa posição, dessa posição, em que você praticamente vira um fetiche de você mesmo, ou você vira um fetiche do outro, que é uma relação quase que objetal de si mesmo. Então a psicanálise, quando a gente fala que a psicanálise não é para qualquer um, ai, nossa, que doutora louca, falando uma coisa completamente passada, ai, que coisa que parece que tem um sentido, mas não tem um sentido. A psicanálise, ela não é para qualquer um. Então, quando a gente coloca assim, ai, todo mundo coloca assim, ai, eu tô em análise, né? Eu fecho muito isso nos vídeos, eu morro de rir. Pra mim isso é uma comédia. Ai, eu estou em análise. O que é estar em análise? Você sabe o que é estar em análise? Análise é algo que... Ai, é quando você tá no divã e alguém tá te escutando? Não.
Quando você tá no divã e alguém tá te escutando, você não está em análise. Agora, quando você tá no divã e você tá se escutando, que é terrível, gente. Quando você começa a se escutar, isso é muito terrível. Porque você começa a ver, você começa a se perceber através da escuta algo que a outra pessoa que está te escutando nunca vai nem imaginar o que você está escutando. Aí você está em análise, porque quando você começa a escutar algo que você imagina que o outro está escutando, e o analista tá realmente percebendo que você tá fazendo essa escuta e tá rindo, né? Ah, ele entrou em análise. Entrar em análise é exatamente isso. É quando você percebe que o paciente tá fazendo uma autoescuta de si mesmo e ele não vai ter nem coragem de falar aquilo que ele tá escutando dele mesmo. Porque aquilo que ele tá escutando dele mesmo, às vezes, é da ordem do absurdo. É da ordem de uma coisa... ai, sei lá, onde o meu gosto está, né? Onde que o seu gosto está? O seu gosto está em algum lugar que faz eco de escuta para o outro, que vai fazer com que o outro não julgue o seu gozar. Então aqui é uma coisa muito absurda, né? Quando a gente pensa a análise, não é, quando Freud coloca que a psicanálise é uma peste no sentido de que é uma coisa tão profunda, é uma coisa tão pessoal, tão singular, tão particular, que o analista que deixa esse sujeito se escutar nesse particular, no singular, é um analista de verdade. Porque o analista que entra nesse processo de escuta e que às vezes dá uma cutucada nesse sujeito, ou mesmo se transfere, ou mesmo entra nesse processo de contra-transferência ou numa transferência tão massiva a ponto de querer interferir nessa escuta tão genuína do sujeito, é um analista que precisa de mais análise, é um analista que precisa de mais escuta, é um analista que precisa se permitir mais ao campo da associação livre. Não é uma coisa tão simples, porque essa coisa simples, né, como diz o Freud, né, a simplicidade é o algo mais difícil, porque a gente complica muito com os processos de teorização. E a teorização, ela nos dá um suporte para que a gente consiga praticamente imaginar esse sujeitinho que está deitado ali no divã e que está lá viajando nas suas maionese, pensando nas suas besteiras, está pensando nas suas coisas, pensando nas suas profundidades, que não é besteira, mas que não é coisa, mas que está ali viajando no seu processo de escuta. E esse processo de escuta é tão profundo, é um respirar quase que existencial desse sujeito. Não é fácil, não é uma coisa da ordem do objeto que se objetifica com o analista, não é essa coisa quase que num processo de transferência, que a gente coloca esse analista como numa função de codependência, e essa codependência praticamente atravessa a gente, que falando assim, olha, você está nesse lugar, nessa função de... Às vezes a gente está nesse lugar e nessa função de... E esse lugar e essa função de atravessa a gente respira, praticamente a gente quase que vive um processo, quase que numa transferência, e essa transferência, e a gente vive essa transferência, né? Essa transferência quase que como se a gente estivesse entrando naquele corpo, né? E fazendo às vezes essa necessidade. A gente quase que entra num corpo, num processo de corporificação desse sujeito para poder dar sentido para alguma coisa que faça sentido para esse sujeito. Que às vezes o cara não tem sujeito ali, não tem sentido nenhum, não tem nada. O cara tá quase, eu atingi aquilo, eu atingi o material, eu atingi aquilo e agora a minha vida não tem mais sentido. E se a vida não tem mais sentido, por que que perdeu o sentido? Se a gente é sentido, a gente é
tato, a gente é olfato, a gente é escuta, a gente é pele, a gente é paladar, a gente é 5 sentidos. Por que que esse sujeito não acha mais sentido? Ele atingiu o material. A materialização. Ele conseguiu adentrar dentro do campo de manifestação, quase que, né, numa coisa. Eu consigo ter o toque de Midas. Se eu consigo ter o toque de Midas, eu consigo comprar o mundo. Eu consigo produzir a bomba nuclear, eu consigo produzir os robôs, eu consigo tudo, eu consigo colonizar Marte, eu consigo colonizar Mercúrio, a Lua, eu consigo colonizar tudo. E se eu consigo colonizar tudo, qual o sentido que se tem de uma vida que é uma vida material, terrena? Então, quando eu tenho essa coisa material terrena já dominada, eu sou o dono do planeta. O que eu faço com essa megalomania? O que eu faço com essa onipotência, com essa onipresença, com essa onitudo? Entendeu? E aí, de repente, o sujeito se percebe que ele consegue ter um poder de alguma coisa. Esse poder de alguma coisa dá poder para quê? Se ele está sentindo que a vida não tem mais sentido. Então, nesse momento, a gente pensa, será que esse sujeito conseguiu entrar na análise? Será que esse sujeito conseguiu se escutar dentro dele mesmo e apaziguar as questões existenciais, quetanáticas, querotológicas de viver? Será que esse sujeito conseguiu tirar as máscaras, né? Conseguiu tirar ali as couraças, conseguiu despir-se das couraças, porque as couraças, ela veste a gente de alguma coisa sintomática, ela veste a gente de alguma coisa comportamental. Será que se eu tirar essa roupa, eu consigo ser eu mesma? Será que se eu tirar essa roupa, eu consigo perceber aquilo que me veste de verdade, que é a minha essência? Então, aqui eu consigo entender que sim, nós somos esse sintoma, nós somos essa coisa erotológica que nos atravessa. O que eu quero buscar através de uma intelectualização? Eu li todos esses livros maravilhosos do Freud. O que eu quero com isso? O que eu quero com aquilo? O que eu quero entender o que me veste? Por que eu quero entender isso? Quando ele escreveu, ele estava buscando se entender. E ele, de repente, buscou um subterfúgio. E esse subterfúgio era algo que lhe calava uma dor. E essa dor que apareceu vinha de onde? Por que emergiu essa dor? Por que emergiu esse sintoma? Por que ele adoeceu? Por que nós adoecemos? Por que nós nos deixamos adoecer? Somos finitos, de alguma coisa iremos morrer. Mas por que nos atravessamos nisso? Então, entrar em análise não é só simplesmente falar de você para o outro, é falar de você para você mesmo. E o analista que tem essa coisa que não é da ordem da coisa, e pode ser também, vai saber que analista que você tem. E dependendo do analista que você tem, se ele percebe que você está na coisa, se ele percebe que você está atravessado de repente numa fora-clusão, se você está percebendo a falta como questão, esse analista vai dar para você um norte de direção. Bem, é o que eu
tenho aqui para vocês. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva, faça esse canal chegar para quem realmente tem essa conexão refinada de quem quer se buscar de verdade. Você faz ideia de como é uma castanha? Sua idiota. Tá chamando quem de idiota? Quem sabia que o John estava no Brasil e não na Bolívia? No Brasil? Então estou falando com você, idiota. É na mesma região, os mesmos parasitas, as mesmas doenças. Mas não o mesmo idioma. Na Bolívia, castanhas são castanhas, mas no Brasil tem castanhas do Pará. Literalmente castanhas do Pará. Porque seria uma estupidez os brasileiros a chamarem de castanha do Brasil. Então comeu castanhas do Brasil. Grande coisa. Não, comeu muita castanha do Pará, o que importa porque elas contêm selênio, que em altas doses causa fadiga, vômitos, irritação da pele, perda das unhas e do cabelo. Não parece familiar?